Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um PGM, Presença de Deus. Um pequeno grupo da Igreja Batista, Conexão Cajubi. Alegria, compartilhar a palavra com os irmãos nessa manhã. Essa segunda-feira brava. Mas amém. Estamos aqui para poder encontrar esperança para prosseguir. Força, energia, poder que desce do alto para insuflar ânimo dentro de nós, para encarar essa semana, para encarar essa batalha que está proposta, para encarar a pandemia, para encarar a hipocrisia desse tempo, para encarar as condições adversas, para poder avançar. Paulo está ali em Filipenses capítulo 3, no versículo 12 ao 16, Paulo está falando exatamente disso, desse processo. Ele está no centro de um processo. Ele inicia ali o capítulo dizendo que da condição inicial dele de judeu religioso, né, de a condição de um zeloso homem religioso, e de como esse processo iniciou na vida dele ali, quando ele estava a caminho de Damasco, quando ele ouviu aquela voz, acabou caindo do cavalo. Jesus falou com Paulo. Que Jesus fale contigo essa manhã. Amém. E que Jesus fale e faça você perceber que você está no centro de um processo que é vivo. Se você já conhece Jesus, se você já teve um encontro com Deus, se você já convidou Jesus para entrar na tua vida, você está no centro de um propósito, no centro de um processo que é vivo, que é o processo de transformação que se instalou dentro de você, que é um processo que é de dentro para fora, como foi de Paulo, e que visa uma finalidade, que tem um propósito, que tem um alvo, que tem um método em Cristo Jesus. Você está no centro deste processo, irmão. Paulo era um zeloso homem religioso, e no final é o homem que escreve essa carta, que mesmo estando preso debaixo de grilhões, fala para a comunidade de Filipenses se alegrar no Senhor. É esse o processo que Deus tem para a nossa vida, de começar sendo jogado na existência. Você pediu para vir ao mundo, você pediu para nascer, nós não pedimos para nascer, nós somos jogados na existência. Muitos estão completamente à deriva no mundo, né? Muitos estão sim num processo, mas um processo que a natureza inteira segue: nascer, viver e morrer, né? Sem propósito, sem sentido, sem razão, sem meta, sem método, sem alvo. Talvez a natureza siga esse processo, mas o processo do homem é diferenciado, amém? Deus te amou de uma maneira tão incondicional que te chamou para experienciar um processo de transformação que tem propósito, que tem método, que tem alvo ou meta e que tem finalidade. Quando você percebe que você está no centro desse processo e esse processo é vivo em você, esse processo de transformação, nada mais consegue te desviar do foco. Nada pode fazer você perder o foco. Antes sem Deus, agora com Deus. Antes separado de Deus, agora reconciliado com Deus. Esse processo é vivo. Eu vivo ele todos os dias. Ele não é uma idealidade, a não ser que você não tenha recebido Jesus na tua vida. Mas uma vez que você
recebeu Jesus na tua vida, o processo está vivo dentro de você. A graça inundando o teu ser, a misericórdia inundando o teu ser toda a manhã. Então, o processo tem um propósito. Qual é o propósito do processo? É avançar, não é recuar. É dialético. Tem dias que a gente avança, tem dia que a gente estagna. E às vezes tem até dia que a gente recua sim. Porém, não podemos perder de vista que o processo, que o propósito do processo é avançar. Jesus entrou na tua vida, tem que ter avanço, irmão. Tem que ter um movimento em direção do futuro, em direção de algo que está ali claro, né? Que tem um método, né? Então, o propósito é avançar. Qual que é o método? É obedecer. Não tem como avançar se eu não obedecer a palavra. Não tem como avançar se eu não obedecer os meus líderes. Não tem como avançar se eu não obedecer o Espírito de Deus que está dentro de mim, que está dando as coordenadas. Amém? Propósito, avançar. Método, obediência. Não é pelo método da divisão, não é pelo método da rebeldia, não é pelo método do sectarismo. É pelo método da obediência, tá? Agora, nós temos também um alvo. E o alvo, sabe qual é? É ter uma vida com finalidade. Você entende? Isso é um alvo. Eu tenho uma finalidade a se perseguir, a realizar em tempo real em mim. Eu não estou à deriva no oceano da existência. Quantos milhares de pessoas estão à deriva no mundo? Um rebanhão sem pastor, um rebanhão que segue tendências, que é ali um ninguém ali, alguém que não tem sequer uma experiência com Deus, dita tendência para o rebanhão seguir. Você não é assim, irmão. Nosso alvo está proposto na palavra de Deus. Nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é ter um viver com propósito e com finalidade, servindo ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. Esse é o nosso alvo. Esse é o alvo do processo que está instalado dentro de você. E a gente tem também uma finalidade. Sabe qual é a nossa finalidade? É ter somente um alvo, que é Cristo. Você entende? Você percebeu? Cristo é o propósito, Cristo é o método, porque a Ele nós obedecemos. Cristo é o alvo, porque sem Ele eu não consigo chegar em lugar nenhum. E Cristo é a finalidade. A finalidade é no final poder contemplar a face do nosso Senhor. É poder estar ali e ouvir: vindes bendito do meu Pai. Aleluias. Você tem que ter esse anseio dentro de você, essa expectação, amém, dentro de você. E se não fosse por isso, ainda tem as coisas que Cristo pode fazer na nossa vida aqui e agora. É muito diferente se você ter uma vida com propósito, uma vida com métodos, uma vida com um alvo e uma vida com uma finalidade. Nada te abala, você fica igual aos montes de Sião. Vem pandemia, você não se abala. Vem rupturas, você não se abala, porque você tem um alvo, você tem propósito, você tem método, você tem alvo e você tem finalidade. Essa finalidade já está proposta. Eu não preciso inventar nada, é só seguir. Deus colocou aqui uma lâmpada dentro de nós, um guia dentro de nós, que é o Espírito dele que vai nos guiar ao longo deste processo. Em Paulo, esse processo culminou numa emancipação, num crescimento de estatura, num avanço para um homem de envergadura moral, um homem que está na história como o segundo maior dentro da fé cristã. Então,
Tenha certeza, se você entender isso, que você está no centro de um processo. Se você já convidou Jesus a entrar na tua vida, o processo está vivo em você. É só você colocar Jesus como sendo o teu propósito, colocar Jesus como sendo o teu método, a obediência de Cristo, o teu método, colocar Jesus como sendo o teu alvo máximo, porque todas as coisas vão ser acrescentadas na tua vida se Jesus for teu alvo máximo, né? E se você viver com finalidade, e a finalidade é só ter um alvo, Jesus. Quando a gente tem vários alvos, a gente perde o foco. Agora, quando a gente tem Jesus como nosso alvo, nós avançamos, amém? Nós somos transformados, amém? Nós somos restituídos naquilo que o diabo roubou de nós, amém? Aquilo que nós permitimos que o inimigo sequestrasse da nossa vida, Deus é poderoso para restituir tudo que o diabo roubou. E eu estou falando daqui, da agora. E fora tudo isso, ainda temos a promessa de vida eterna, ainda a promessa de glória indizível, amém? É isso que Deus tem para os filhos, é isso que Deus tem para você, meu irmão, tá? Que seja um processo vivo, experiencie esse processo todos os dias na tua vida, deixa Jesus mudar a tua história, amém? E deixa Jesus usar você para mudar a história de outras pessoas, amém? Que Deus te abençoe. O processo tem um propósito, né? E o propósito é avançar, né? O processo tem um método, e o método é obedecer, é a obediência de Cristo, né? O processo tem um alvo, e o alvo é viver com finalidade. E o processo tem uma finalidade. A finalidade é viver tendo Jesus como teu alvo máximo, como teu alvo único, porque o resto será acrescentado à tua vida. Amém? Que Deus te abençoe esta manhã, que essa palavra seja rema na tua vida. Amém? Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, que esse processo seja vivo na vida desse irmão, Pai. Que o teu processo de transformação esteja vivo na vida desse irmão, como estava na vida de Paulo. Paulo foi transformado. Paulo reputou por perda tudo aquilo que ele tinha para ganhar Cristo. Esqueceu do passado para ganhar o futuro. Que isso seja verdadeiro também na vida desse meu irmãozinho que está ouvindo esse vídeo, e que o teu processo seja profundo e que se produza salvação, que se produza glória indizível, que se produza gozo indizível na vida desse meu irmãozinho, aqui e lá nos céus, naquilo que está preparado para nós. Amém? Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã.